Estamos de volta com mais negócios na pauta. Hoje nós estamos conversando aqui sobre como incentivar o desenvolvimento dos portos brasileiros para atrair mais negócios. Olha só, a partir da década de 70, lá atrás, começaram a surgir nos portos as áreas industriais, os chamados portos de segunda geração, que passaram a exigir maior superfície terrestre e de águas profundas para os grandes navios tanque e graneleiros. Depois vieram os portos de terceira geração, onde se passou a agregar valor também aos processos logísticos como um todo, agilizando-se os processos de produção e a evolução, ela não para, não é, Arthur? É verdade, Dalva. Hoje já se fala em portos de quarta geração, aqueles que, além dos atributos de terceira, têm a capacidade de receber os maiores navios do mundo, com tecnologia de ponta e processos logísticos sem paradigmas. Nesses grandes complexos portuários, tecnologia, intermodalidade e eficiência caminham conciliadas com a tutela ambiental. É o caso de Roterdã, na Holanda, por exemplo, que é referência mundial em produtividade e tecnologia. Bem, então vamos voltar a conversar com nossos convidados, o Hernani e o Fernando. Recentemente foi muito noticiada a chegada do grande Neo Panamax, que é o Rio de Janeiro, está chegando ao Porto de Santos, né? E tem um problema de calado, né? Não para em qualquer lugar. E o Fernando Fialho estava falando aqui dessa bênção que a natureza deu ao Maranhão, que é esse calado gigante que nós temos aqui. O que precisa ser feito para a gente começar realmente a ter uma movimentação de containers aqui no Maranhão? Além do óbvio, né? O óbvio já sei que vocês vão falar, além do óbvio. Sou eu? Pode ser. Desculpa. O container ele é uma solução para uma carga de alto valor agregado, né? Então, normalmente ele está atrelado a grandes unidades de consumo ou regiões de alta produção industrial. Não é à toa que você tem muita movimentação em alguma em torno de cidades e regiões ou muito populosas ou com grande índice de produção industrial. Então você tem, é o caso de portos em Santa Catarina, é o caso do terminal de contêiner em Paranaguá, obviamente Baixada Santista, onde está Santos, e subindo um pouco Salvador e Pecém, um pouco mais hoje do que já foi Fortaleza. Nós não temos essas características com muita objetividade no Maranhão. Nenhum dos portos do Arco Norte, para falar a verdade, né? Tem o terminal de Vila do Conde, eu diria que ele até movimenta mais do que aqui, né? Por conta da presença até da Santos Brasil, que é uma grande operadora de container, a maior do Brasil, né? Mas existe uma questão que fala-se pouco, que é o tempo de atracação que um navio de container precisa ter, né? O navio de container ele não para, ele não aguenta tempo de demurge como navios graneleiros, seja do líquido, seja do sólido, aguentam. Como a gente vê aqui na barra da Baía de São Marcos, né? A linha de container ela precisa chegar e entrar. Ela precisa de prioridade. E existe uma questão que é muito mais hidráulica e muito menos mercado, ou seja, na hidráulica você dá a solução, mas eu estava falando de mercado antes, mas existe uma questão de hidráulica que o navio aqui ele não chega e entra nas regiões portuárias, seja Ponta da Madeira, seja Alumar, ou seja Porto do Itaqui. Então as linhas de container que precisam funcionar, elas são definidas como linhas mesmo, seja no longo curso, que é navegação para o exterior, seja na cabotagem, ela precisa chegar e entrar. E a Baía de São Marcos ela não é tão simples assim para poder manobrar um navio. E em segundo nível, o mercadológico. Se você tem um mercado pujante, aí a solução hidráulica a engenharia vai buscar uma solução para o problema hidráulico, né? Mas por conta disso você tem concorrentes para Porto, 1.000 quilômetros é pouca distância, né? Você tem concorrentes 1.000 quilômetros por um lado, 1.000 quilômetros por outro,
que abraçam um pouco dessa carga containerizada. E que trazem essas condições mais favoráveis. Então, só a título de ilustração, eu vou pegar esse raciocínio aqui do Hernani para a gente comparar o tempo que pode ficar, o que costuma ficar um graneleiro até fazer aqui a retirada de toda essa carga, ou então a embarcação, e um navio de container, o que ele precisa. Só para quem está nos acompanhando entender melhor como é que se dá esse fluxo, Hernani. Em Santos, um navio de container deve estar fazendo hoje entre 500 e 1.000 containers por parada. É uma consignação bem razoável para lá. E ele não demora um dia entre entrada, movimentação e saída. Um dia? Um dia. Um navio graneleiro, ele vai demorar ali da ordem, dependendo do tamanho da carga, claro, mas vai demorar da ordem de 2 a 3 dias. E hoje eu diria que ele deve estar com uma espera, dependendo das condições de prioridade, dependendo do porto, claro, ele deve estar com espera de um dia. Você tem esse dado de cabeça, Fialho? Não. 1 a 2 dias deve ser um pouco deve ser a média do tempo de espera na Baía de São Marcos hoje. Na Baía de São Marcos? É. Eu acho que tanto Santos quanto Santos é maior. E Itaqui depende muito do período da safra, né? É, né? Porque eu acho que o demurrage aqui chega, em alguns, Fernando conhece mais essa idade, chega a 30 dias em alguns períodos, né? Mas aí... Só para explicar aqui, que a gente cargas, acaba tendo que ser didático aqui, o demurrage é exatamente esse tempo da espera e que acaba se pagando uma multa, porque quando o navio fundeia, quer dizer, ele chega na área portuária, ele espera para atracar. Fundear e né? estacionar. É isso. A partir dali começa a contar um taxímetro para ele. Um reloginho começa a girar. Que ele recebe um valor adicional porque ele não está sendo disponibilizado o estacionamento para ele de fato, final que são os berços, né, os cais dos portos. Ou seja, nesse segmento faz muito sentido, de fato, dizer que tempo é dinheiro. A gente tem que dar essas paradinhas aqui para ser didático, porque aqui Sem tem 3 engenheiros, então a gente fica e uma falando. curiosa. Mas olha, eu queria aproveitar o gancho das observações que o Hernani já fez e descer um pouco para a questão econômica e de indução de desenvolvimento. Olha só, Perfeito. o Hernani citou dois exemplos excelentes. Por exemplo, o porto, você falou Paranaguá ou foi Santa Catarina? Tem Paraná, eu citei outro. Mas eu citaria aqui Paranaguá, eu vou citar aqui, eu quando comecei a aprender mais sobre porto, quando eu estava aqui no porto daqui, eu fui procurar benchmarking, onde é que a gente tem coisas parecidas com o que a gente pode vir a ser. E Paranaguá foi um dos portos que eu fui visitar Santos, fui visitar vários outros portos no Brasil e no mundo, e Paranaguá para mim é um grande exemplo, não só Paranaguá, como os portos de Santa Catarina. O Paraná e Santa Catarina sempre... Itajaí. O porto de Itajaí, não só Itajaí, São Francisco do Sul, tem lá também, tem terminais privados, tem Imbituba, Santa Catarina tem vários portos, mas são estados que começaram a sua economia com a base agrícola, produção de grãos. Então, há muitos e muitos anos, a gente sempre ouviu falar dos paranaenses, dos gaúchos e dos catarinenses produzindo muito grão. E aí, inclusive, temos uma grande safra de uma grande pessoas leva que vieram para o Maranhão. Hoje já temos uma geração de maraúchos, que a gente chama, no sul do Maranhão, mas isso trouxe uma capacidade, um conhecimento de produção. Há muitos anos atrás, eles já produziam e começou a acontecer uma migração de ciclo. O primeiro ciclo é a produção em escala grande e industrial da proteína vegetal, que é a soja e o milho. O segundo ciclo é o ciclo de conversão da proteína vegetal em proteína animal, que é você utilizar como ração para você criar porco, frango, boi, e a partir daí você industrializar com vários frigoríficos. Você vê que a maioria dos frigoríficos brasileiros estão situados naquela região. Verdade. E você tem, a partir dali, uma grande demanda para a movimentação de contêineres refrigerados. Então, essa é uma expectativa que a gente tem que trabalhar para concretizar no Maranhão. É ter mais industrialização para que com isso a gente possa ter também a geração de carga containerizada. E o Itaqui até já deu um avanço, né? Porque já tem um pátio lá já pronto para isso, né? Tem pátio, mas a questão não é portuária. Realmente a questão é de
desenvolvimento econômico, atração de Política, investimentos. né? Eu acho que a gente precisa fortalecer uma política industrial de atração de investimentos, propiciando ambientes que foram criados aqui do lado no Ceará. O Ceará só tinha o porto do Mucuripe, que está lá encravado na cidade de Fortaleza, sem inclusive perspectiva de crescimento. Mas o estado do Ceará, vendo a necessidade de fazer uma indução econômica, criou o Porto do Pecém, já do lado de um grande distrito industrial. Grande distrito industrial que foi planejado, projetado e licenciado. Hoje, uma indústria para se instalar lá tem muito mais facilidade do que está aqui, porque nós não temos um ambiente organizado, licenciado e uma política de apoio à atração. Eu estava comentando com o Arthur que disse que a gente precisa de uma agência de desenvolvimento, de resgatar o que a gente tinha de CDI, que funcionava como agência de desenvolvimento, para ter uma política de atração e industrialização do nosso estado. Isso vai gerar mais riqueza, mais renda, e o porto está pronto, está preparado. À medida que forem havendo demandas para container, vai ter mais pátio. Se você hoje tiver uma grande necessidade de container, talvez tenha algumas dificuldades iniciais, mas rapidamente se soluciona. Porque a solução de engenharia se faz, como disse o Hernani, a engenharia se cria, a solução se constrói. Basta boa engenharia e recurso você faz. Agora a gente precisa ter um mercado, ter isso é interessante e a gente pode, acho que no próximo bloco, falar sobre isso, que a gente está conversando aqui antes do programa. Na verdade, a gente está falando, quando a gente fala de desenvolvimento, nós estamos falando que alguma coisa tem que impulsionar isso, né? É verdade. Ou pelo menos organizar isso, que é o que se sente um pouco o que está faltando. Acho que a gente podia falar um pouquinho disso no próximo bloco, né? No nosso último bloco, né? A gente acabou de pegar aqui o raciocínio, que faz muito sentido se a gente comparar, por exemplo, com a construção de uma casa. Você pode começar por onde deve, que é o alicerce, dali vai surgir uma edificação segura. Mas começar pela fachada, isso realmente pode oferecer alguns riscos. Então já a gente conversa mais sobre isso. Agora a gente faz mais uma pausa e volta em instantes com mais negócios na pauta.